Opa, valeu aí, Rara, deu certo. Valeu. Muito bem, galerinha. Então, começou a gravação e hoje a ideia é passar um pouco da linha da cinemática relativística. Por quê? Aquilo que nós vimos na aula passada foi estudar a questão da diferença das medidas do tempo, do espaço, entre dois referenciais que têm uma velocidade muito alta entre si. E aí você tinha as transformações de Lorentz, né, aquela coisa toda. Agora, nós vamos ver como que funciona, por exemplo, a questão da força, a questão da energia, cara. Como é que a gente mede a energia cinética para objetos que se movem muito rapidamente? Tudo isso muda com as transformações de Lorentz. Tá? Inclusive, o próprio momento linear, ele também muda. Eu não vou provar para vocês o momento linear, de onde que vem a equação, mas já é suficiente vocês saberem o seguinte, cara. Lá na física clássica, deixa eu apresentar aqui para vocês. Não, isso eu quero. Lá na física clássica, galera, quando vocês têm colisão de partículas, então, por exemplo, duas partículas, 1 e 2, quando elas se colidem, elas vão mudar, né, suas velocidades e tal, então aqui a partícula 1 ela vai ter uma nova direção, e a partícula 2 vai ter uma nova direção. A gente tem a conservação do momento, onde o momento linear é dado pelo produto da massa vezes a velocidade. Só que quando você faz isso relativisticamente falando, essa conservação ela não se mantém. Ela não se mantém. Quando você iguala o momento linear antes com o momento linear depois, não bate para partículas muito rápidas, né? Quando você vai para o limite relativístico. E aí a pergunta é, bom, será que isso aí é uma quebra de conservação? É uma violação da conservação? Será que na natureza as partículas elas têm essa propriedade de quebrar o momento linear, a conservação do momento linear? Ou será que a nossa formulação do momento linear está errada? Não errada, mas está escrita apenas para velocidades muito baixas. Então, ficamos com a segunda opção. E a segunda opção é, precisamos reformular o momento linear, tá bom? Para velocidades muito grandes. Assim como a gente reformulou as transformações de Galileu para as transformações de Lorentz, nós precisamos reformular o tal do momento linear. Beleza? E esse novo momento linear, claro, ele tem que ter uma conexão com o momento linear clássico, porque senão nossa teoria não faz sentido. Beleza? Então vamos lá, galera. Vamos começar aqui definindo quem é primeiro esse tal desse momento linear. Eu não vou provar para vocês, tá? Se vocês forem fazer algum curso de relatividade lá na frente depois, talvez vocês venham à prova disso. Mas eu já vou cuspir aqui quem é o momento linear relativístico para a gente poder ganhar tempo. Vou numerar com uma... Então, o momento linear relativístico. Então vamos lá. O que é isso? Eu vou escrever aqui para vocês terem anotadinho, galera, porque alguns livros cometem alguns erros, tá? Quando ele fala da massa. Então vamos com calma, ó. Para
uma partícula para uma partícula em repouso no referencial S', quem é o referencial S'? É aquele referencial que está se movimentando com uma velocidade v em relação a quem está aqui parado na Terra, né? Então, esse referencial S', ele tem uma velocidade v em relação a gente, por exemplo. E aí, considere uma partícula que está em repouso nesse referencial S'. Então, para quem está dentro do referencial, está vendo uma bolinha lá em repouso. Nós, obviamente, que estamos do lado de fora, a gente está vendo essa partícula se movimentando com a velocidade do referencial, S'. Então, esse referencial S', que se move com velocidade v, aí eu já vou usar a notação assim, tá, galera? Esse v aí é a mesma coisa que eu escrever o v assim, tá? Isso é um vetor. Beleza? Porque nos livros vocês veem que alguns vetores eles aparecem em negrito. A forma da gente escrever negrito no papel é assim, é com essa barra dupla aí. Eu vou usar essa anotação porque provavelmente vocês vão fazer mecânica clássica semestre que vem, né, que é o quinto semestre e tal. Ou não sei, mas se vocês forem fazer, provavelmente vocês vão usar essa anotação com a barra dupla. É a anotação de vetores usado em alguma, principalmente em TE, teoria eletromagnética e mecânica clássica, usa-se essa anotação, porque é muito vetorial. Então, para eu ter que ficar escrevendo a seta em cima o tempo todo, carrega demais a anotação, fica muito feio. Então, em relação ao referencial, que se move com velocidade v, em relação ao referencial, vou botar assim, A1, né? Senão a gente especifica muito. Referencial S, esse é onde, por exemplo, você está parado, o momento linear, galera, dessa partícula, então, o momento linear é dado por. Então, o momento linear clássico, vocês sabem que é m vezes v. Aqui, o momento linear relativístico vai aparecer o fator de Lorentz, gama. E aí, esse vai ser o nosso momento linear relativístico. Agora, atenção para essa massa, senhores. Essa massa M aí, ó, M é a massa da partícula é a massa da partícula medida em repouso para ambos
os referenciais. Eu quero frisar muito bem isso, senhores, porque é o seguinte, alguns livros, principalmente alguns livros do ensino médio, quando eles lidam com essa história de relatividade, eles tendem a fazer o aluno acreditar que as coisas ficam mais pesadas à medida que elas se movimentam mais rápido em relação a outra pessoa. Né? Tanto é que eles até escrevem assim, ó, a massa como sendo um gama M0. Né? Então, o que isso quer dizer? A massa M0 é a massa medida quando você está em repouso em relação à partícula. Então, a sua partícula está ali parada em relação a você, quando você mede a massa dela, dá lá um resultado. Agora, quando ela está viajando a velocidade muito alta, se você puder medir a massa dela em relação a você, ela vai dar uma massa maior. Só que, cara, isso não faz muito sentido, porque a massa, vocês sabem que ela está associada à quantidade de matéria do seu corpo. Então, quando você tem um objeto viajando muito rapidamente, ele não está agregando mais matéria a ele. Então, a massa dele não muda. Né? O que acontece aqui é que essa massa, isso não fica muito claro nos livros, é que essa massa aí é a massa inercial. É assim, à medida que o cara vai ficando mais rápido, é mais difícil de mudar a velocidade dele para mais. Isso quer dizer que você pode pensar que ele vai adquirindo mais inércia. E uma medida da inércia é a massa. Né? Então, tem essa confusão aí de interpretação da massa que pode trazer conceitos errados na cabeça de vocês. Então, o que eu quero que vocês pensem é o seguinte: essa massa que eu escrevi aqui no momento, só existe ela. Só existe uma massa, que é a massa que você mede a partícula quando ela está em repouso, em relação a você, e quando o outro referencial mede essa massa também quando ela está em repouso em relação a ele. Pronto, essa é a massa. Daí toda a sua outra teoria é construída. Não existe uma massa diferente, tá? Existe uma massa, ponto. Aí, a consequência é, à medida que essa partícula fica mais rápida, mais difícil é dela ficar mais rápida lá na frente. Mas a gente vai associar isso com aumento de energia cinética, momento linear, e assim por diante. Tá bom? Tanto é que o momento linear aí, se você pudesse fazer um gráfico desse momento linear, tu ia ver que esse gama ia forçar a sua partícula até o momento linear, até chegar no limite, onde a velocidade aqui, ó, é a velocidade da luz. Tá? Na física clássica, não. Na física clássica, você tem uma coisa assim, né? A sua velocidade é só mv, o seu momento é só mv, de maneira que à medida que a velocidade aumenta, seu momento aumenta, a velocidade aumenta, seu momento aumenta, isso é infinito. Né? Pode aumentar sem limites. Na relatividade, não. A sua velocidade ela é barrada com o limite. Esse limite é a velocidade da luz. Tá bom? E onde que isso é carregado nas equações? No gama. Porque, galera, lembrem que o gama, que é o fator de Lorentz, ele é 1 sobre a raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Tá? Então, esse número aqui, v quadrado sobre c quadrado, ele pode assumir no máximo um valor igual a 1. E nem isso, né? Porque se você faz 1 menos 1 aqui dá 0. A raiz de 0 é 0. Isso aqui está no denominador. Né? Então, você explode o fator de Lorentz. Tá? Então, primeiro, uma partícula com massa não consegue adquirir a velocidade da luz, que se adquirir a velocidade da luz, o fator de Lorentz explode, e muito menos mais do que a velocidade da luz, porque se o V for maior que a velocidade da luz, a velocidade for maior que C, o que vai acontecer? Esse número aqui embaixo ele vai ficar negativo, e a raiz de um número negativo é imaginária, então você vai ter uma solução que não vai ser mais real. Tá? Então, a relatividade ela esbarra aí na velocidade da luz como um grande limite de velocidade para as massas. Tudo bem, galera? Então, o que eu quero que fique claro na cabeça de vocês é, essa massa que apareceu aí é o que todo mundo chama de massa de repouso. É a massa medida quando a partícula está em repouso, tanto em relação a mim,
quanto em relação a qualquer outro referencial. A gente concorda com essa medida da massa. Daí para frente, aí o pau quebra. Beleza? Então vamos ver como é que funciona, por exemplo, a consequência disso para a segunda lei de Newton. Segunda lei do senhor Newton. Bom, vocês sabem, lá da física clássica, não precisa ter feito mecânica clássica, né? Você vê isso lá na mecânica 1, inclusive, que a força nada mais é do que a taxa de variação do momento linear em relação ao tempo. Não é isso? Isso aí são grandezas vetoriais. Eu vou fazer dois casos, tá, galera? Porque a gente consegue separar de uma maneira mais interessante. Primeiro, imaginem que essa força aí, ela é paralela à velocidade. Então, vamos supor que a força F é paralela à velocidade. Se isso é verdade, a força, ela alinhada com a velocidade, ela produz uma aceleração tangencial, não é isso, galera? E aí faz com que a velocidade aumente à medida que o tempo passa. Então, se a gente reescrever ali, eu não preciso mais colocar o caráter vetorial, porque tanto a força quanto o momento estão na mesma direção. Isso vai produzir, então, taxas de variação na mesma direção. Então, eu posso escrever simplesmente o nosso momento e a nossa força em módulo, tá? Ou seja, eu tirei o caráter vetorial do momento porque eles estão alinhados. Muito bem, e a gente viu lá em cima que o momento é definido como gama mv. Então, aqui vai ficar derivada em relação ao tempo dessa grandeza aí, ó, gama mv. Tranquilo tá aí? Vamos lá para frente. Então tá, como é que a gente deriva esse negócio? Primeiro, lembrem que o gama depende da velocidade, e a velocidade está mudando. Então isso quer dizer, galera, que o gama não é constante aí. À medida que a velocidade aumenta, o gama ele aumenta junto, certo? Então eu preciso encontrar uma derivada do gama em relação ao tempo. Então vamos lá, vai ficar assim, ó, F é igual a m dt. O gama, eu vou colocar ele aqui embaixo. Raiz de 1 menos V2, C2. A massa é constante, foi para fora, né? E aí aparece uma velocidade aqui em cima. Certo, galera? Todo mundo entendeu o que eu fiz, né? Olha lá, o gama é a raiz que ficou lá embaixo, a massa foi para fora da derivada e a velocidade ficou lá no numerador. Bom, eu vou reescrever isso aqui de uma outra maneira, que pelo menos para mim, na minha cabeça, fica mais fácil de fazer derivadas, tá? Isso aqui é m vezes a derivada em relação ao tempo do produto de duas coisas. Um é a velocidade. O outro é essa raiz aí, ó. Só que eu vou subir a raiz e vou escrever assim, ó, 1 menos v quadrado, c quadrado, elevado a menos meio, tudo bem? Deixa eu escrever assim, já que eu estou aproveitando duas linhas, que fica melhor. Um menos
v quadrado sobre c quadrado elevado a menos meio. Pronto. É a mesma coisa, tá? Eu só reescrevi. Eu gosto de fazer assim porque eu nunca lembro, na verdade, daquela regra da derivação do quociente. Eu sempre lembro da regra do produto. Na regra do produto, para mim, ela é muito mais intuitiva do que a outra. E aí eu consigo fazer a derivação assim sem problema nenhum. Então vai ficar assim, ó. Quem é, então, a derivada dessa desgraça aí? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Não é isso? Então, vamos pegar aí primeiro, vamos derivar a velocidade. Quando eu derivar a velocidade, galera, vai ficar um dv dt, né? Na hora que a gente derivar aqui a velocidade, vai ficar um dv dt, que multiplica esse fator de Lorentz, 1 menos v quadrado, c quadrado, elevado a menos meio. Mais, agora a derivada do segundo. Quando a gente derivar o segundo, vai cair o fator meio, então, eu já vou colocar aqui o menos na frente, tá? Então, menos, caiu o meio, 1 sobre 2, vezes quem? Vezes esse nosso cara que depende da velocidade aqui, ó, 1 menos V2 sobre C2, e aí na derivada a gente subtrai um valor 1 ali, né? Então, menos meio menos 1 dá menos 3 meios, ok? Vezes a derivada do de dentro, a regra da cadeia, e aí o de dentro eu vou derivar só a parte que tem a velocidade, porque 1 é constante, então fica menos 2V sobre C2. Então, a regra da cadeia. Oh, caramba. Certo, galera? Tem um V aqui ainda, né? Porque esse aqui é o primeiro. Tem um V aqui. Vezes, regra da cadeia de novo, dV, dt. Pronto. É isso aí. Acompanharem o que eu fiz, né? O que eu vou fazer, galera? Eu vou botar esse dV dt em evidência, ele está aparecendo nos dois termos, beleza? Aí vai ficar m que multiplica. Quando eu tirar o dV dt, eu já vou baixar esse menos meio aí, eu vou colocar no denominador. Então vai ficar assim, ó, 1, a primeira parte vai ficar 1 sobre 1 menos v quadrado, c quadrado. Baixei, então o expoente ficou positivo, ok? Meio. Aí, menos com menos dá mais com menos dá menos, menos. Galera, o que vai acontecer aí, ó? Esse 2 com esse 2 vai morrer, ok? V vezes V dá V ao quadrado, então vai aparecer aqui um V ao quadrado sobre um C ao quadrado, dividido... Opa, vou botar a linha reta aqui. Dividido por esse fator 1 menos V2, C2, elevado a 3 meios, ok? Tudo isso multiplicado por dV dt. Botei em evidência. Bom, aí eu tenho uma subtração de duas frações. A gente tira o famoso MMC. Quem é o MMC? Deixa eu dar um espaço aqui. F é igual. Quem é o MMC dessa desgraça toda aí, galera? 1 menos V quadrado sobre C quadrado a meio e 1 menos V quadrado sobre C quadrado elevado a 3 meios. Vocês conseguem enxergar que o MMC é o cara elevado a 3 meios?
Vamos ver se vocês concordam. 1 menos V2, C2, elevado a 3 meios. Se eu dividir esse MMC pelo primeiro denominador, aí eu vou subtrair 3 meios menos meio, de acordo? 3 meios menos meio dá 2 sobre 2, que dá 1. Então, quando eu dividir esse MMC pelo primeiro denominadorzinho lá, vai sobrar 1 menos V quadrado sobre C quadrado. E aqui vai sobrar só o V quadrado sobre C quadrado, porque é o mesmo valor, né? Ok? Tá todo mundo aí? Só que aqui vai ficar um mais, né? Tem um mais aqui em algum lugar. Espera aí. Aqui era um mais, ó. Aqui era mais, então aqui é mais. Aqui é mais. Pronto. dV, dt. Beleza? Esse bichinho aqui, ó, morreu com esse. A minha força, então, é escrita como M. Galera, dV dt é aceleração, né? dV dt é aceleração. Então, já vou colocar assim, ó. 1 dividido por 1 menos V quadrado sobre C quadrado elevado a 3 meios vezes massa vezes aceleração. Então ficou muito parecido com a segunda lei de Newton clássica, né? A segunda lei de Newton ela é massa vezes aceleração. Aqui apareceu massa vezes aceleração, mas apareceu um fator aí, elevado a 3 meios. Ora, galera, lembra que o fator gama, ele é 1 sobre esse troço aí, elevado a meio. Só que aqui está elevado a 3 meios. Isso quer dizer que esse cara é o gama elevado a 3. Tudo bem? Então, vou escrever aqui, ó. Qualquer dúvida, vocês me dão um grito aí. Então, a minha força F, ela nada mais é do que gama ao cubo, massa vezes aceleração. Essa, senhores, é chamada força relativística. Tudo bem? Quando é paralela à velocidade. Qual foi a cor que eu usei? Foi azul, não foi? Foi. Não, foi verdinho. Foi verdinho. Então, e se eu agora aplicar uma força perpendicular à velocidade? Seguir o padrão. Então, para F perpendicular à velocidade. Nesse caso, olha só que coisa. Nós vamos ter aqui uma derivada de novo, né, ddt do momento linear. Lembrando que o momento linear é gama m v. Só que, galera, qual é o efeito de aplicar uma força perpendicular ao movimento? Lembram que essa força, ela não produz uma aceleração tangencial. Isso quer dizer que esta força não pode aumentar o valor da velocidade em módulo. Ela apenas vai mudar a direção e o sentido da velocidade. Se ela não vai mudar o valor da velocidade em módulo, é porque esse fator gama não muda. Agora o fator gama ele é constante. Tá bom? Por quê? Porque o gama depende do módulo da velocidade. Se o módulo da velocidade é constante, o gama também é constante. Então isso quer dizer que essa derivada, ela vai pular o gama, ela vai pular a massa e vai bater só na velocidade. Porque essa velocidade aqui, galera, é vetorial. E aí a velocidade vetorial muda porque o bichinho vai ficar fazendo curva, não é isso? Então a minha força F
vai ser gama m vezes quem? Aceleração centrípeta. Pronto. Com isso, a gente tem a segunda lei de Newton aplicada a rotações no... como é que fala? No caso relativístico. Vocês estão vendo que para o caso clássico, basta fazer a velocidade ir para quase zero, né? Isso faz com que o gama vai para 1, então você retorna todas as equações clássicas. Todas as equações clássicas são retornadas, ó. Essa equação, ela vira massa vezes aceleração centrípeta, a outra, o momento vira mv, a força, cadê? A força aqui normal fica somente massa vezes aceleração. Então, todo limite, toda a teoria relativística, quando você toma o limite clássico, você retorna para todas as equações que você já tinha antes. Ou seja, as equações que você tinha antes não estão erradas, mas elas têm uma validade. Elas valem para velocidades baixas. Muito bem, galera. Aí tranquilo, né? Só umas continhas. Diga. Professor, tem como só voltar no quadro anterior? Tem. Aquele V quadrado sobre C quadrado na antepenúltima linha de baixo para cima. Aqui. Não, na linha de cima mesmo. Que tem um V Aqui. quadrado sobre C quadrado, aí tem um fator gama elevado ao cubo. O C quadrado era para estar embaixo, não? Eu estou perdido. Em qual parte mesmo você está falando? Nessa. Caralho, tem um risquinho vermelho do lado. Isso, já acabou de Ah, falhar. aqui. Então, no lado direito da soma, tem um V quadrado sobre C quadrado. Só que o Aqui, C né? quadrado, só que o C quadrado tava embaixo. Como é que ele parou em cima? Ah, mas é porque tanto faz. Eu posso escrever ele assim, ou eu posso escrever ele, tirar ele daqui, por exemplo, ó, e posso colocar Ah, ele aqui. nossa. É só uma forma de escrever para poder ficar fácil de tirar o MMC. Não, depois não. Foi mal. Beleza? Não, tranquilo. Mas é só uma forma, tipo, equivalente de fazer a mesma coisa. Foi? Sim, foi. Massa. Então tá. Então, galera, bora para o trabalho e a energia relativística. Então, 3. Trabalho e energia. Bom, aqui eu vou escrever. Como é que a gente calcula? Eu acho que o Magossi fez clássica comigo, não fez, Magossi, semestre passado? Opa, professor, eu fiz. Isso. Lá, a gente monta uma teoria do trabalho da energia. Eu vou montar uma teoria parecida com o que a gente fez lá. A gente sabe, de qualquer maneira, do seguinte, ó, isso aqui vocês viram em mecânica 1. O trabalho de uma força F trabalho de uma força F para deslocar uma partícula, né? Uma partícula da posição x1 até a posição x2 é
dado por. Então tá, então esse aqui você já viu, ó. O trabalho de 1 para 2, beleza? Para você sair da posição 1 e chegar até a posição 2, é a integral da força que você está fazendo aplicado em cada pedacinho x. Isso aqui é um dx. Beleza? E você está indo de x1 até x2. Muito bem. Aí eu vou escolher a força paralela ao eixo x. De maneira que esse produto escalar entre esses dois vetores, ele vai dar o cosseno igual a 1, né? Então fica simplesmente de x1 até o x2, f dx. Agora sem vetores. Então, só para deixar claro, aqui a gente está escolhendo a força paralela ao deslocamento. Pronto. Beleza. Então, o que vai acontecer? Vamos substituir nossos resultados, ó. Então, o trabalho de 1 até 2, isso vai ser igual à integral de x1 até x2, de quem? Da força vezes o deslocamento. Mas a força relativística é γ3 ma dx. Aí a gente precisa fazer umas mutretas aqui, ó. Vamos lá. Porém, aí faz essas mutretas que a gente fez mais ou menos lá na mecânica clássica. Mas aqui não tem nada demais, tá, galera? Ó, se eu pegar a parte A dx, deixa eu diminuir aqui que tá muito grande. A dx, isto é igual a quem? Bom, a aceleração é dv dt. dv dt. E aí tem um dx aqui do lado. Eu posso simplesmente pular esse dt para debaixo do dx. E aí ficaria assim, ó, dv vezes dx dt. Né? Não fiz nada demais. Só que o dx dt é a velocidade. Então eu posso trocar isso aqui como sendo v dv. Olha que bonito. E agora fica legal porque eu posso fazer a troca da integral assim, ó. Assim. Nosso trabalho de 1 até 2 é igual a... vai ficar já vou colocar assim, mv, tá? Aqui vai aparecer o gama ao cubo, que é 1 menos V2, C2, elevado a 3/2. E aqui vai aparecer um dV. Pronto, olha lá, compara com a de cima. A massa está lá, no lugar do A dx eu coloquei V dV, e o fator gama ao cubo está lá embaixo, como essa parte elevada a 3/2. E agora a gente está integrando da velocidade inicial até a velocidade final. Vamos escolher uma velocidade inicial, galera, igual a 0, né?
Então, eu vou integrar de 0 até V, esse troço aí. Bom, como é que a gente integra essa bagaceira? Aqui fica legal se você fizer uma substituição. Se eu chamar U igual a 1 menos V2 sobre C2, preciso integrar esse troço. Isso quer dizer que du é igual a menos 2v quadrado c quadrado. Todo mundo de acordo? E aí tem um dv aqui, né? Tem um dv. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o vdv... Aqui não tem um quadrado mais não. Se eu isolar o vdv, isto vai ser igual a menos, né? Deixa eu botar aqui menos. Menos c quadrado sobre 2 du. Beleza? Então, no lugar do VDV, vai entrar esse troço aí. No lugar dos limites de integração, a gente tem que tomar cuidado também. Porque, olha só, quando a velocidade era zero, vou botar aqui, ó, quando a velocidade era zero, o meu U, ele vai ter que ser igual, olha só, substitui a velocidade igual a zero aqui, sobra 1, né? E quando a velocidade pegar o limite superior, que eu chamei de V, então o meu U, ele vai ter um limite de 1 menos V2, C2. Pronto, bora fazer essas trocas lá no nosso integral. Portanto, temos o trabalho de 1 a 2 é igual. Tinha um menos lá, né? Então vamos ver aqui o que está acontecendo. Ó. Senhores, quem vai sair da integral aí, que não é variável, é só a massa, né? Então a massa vai pular fora, vai ficar menos m, integral. Aí no lugar do VDV vai entrar esse cara aqui de baixo, ó, c quadrado sobre 2, que também é uma constante. Então já vou botar essa constante para fora. Então vamos por partes aqui. Menos m c quadrado sobre 2 integral. Aí a gente já sabe que essa integral ela vai de 1 até 1 menos v quadrado sobre c quadrado, ok? Vamos ver o que mais lá, ó. O VDV já troquei, e aí ficou só esse termo aí, que eu chamei de U, né? Então vai ficar 1 sobre U elevado a 3 meios. 1 sobre U elevado a 3 meios, galera, é a mesma coisa que U elevado a menos 3 sobre 2. Pronto, deu. Aí, ó. Isso aqui a gente sabe integrar, né? Genial. Então vai ficar menos mc quadrado sobre 2, que multiplica. Galera, a integral de x elevado a menos 3 meios, eu somo menos 3 meios mais 1, dá menos meio. Então, esse menos meio, ele vem aqui invertido, né? Ele cai invertido. Menos 2 sobre 1, vezes, então, u elevado a menos meio. Isto integrado de 1 até 1 menos V2, C2. Acompanhando? Vamos lá. Qualquer coisa vocês falem aí. Bom, senhores, ó, menos com menos vai dar mais, 2 com 2 vai embora, vai ficar mc quadrado, que multiplica o nosso U. Então, vamos fazer agora a troca.
Lembra que isso é 1 sobre a raiz de U, tá? 1 sobre a raiz de U, então vai ficar 1 sobre a raiz de 1 menos V2 sobre C2, raiz, esse é o limite superior, menos o limite inferior. E o limite inferior é só trocar por 1. Mas a raiz de 1 é 1, 1 dividido por 1 é 1, então vai ficar só 1. Aí vocês identificam que esse cara aí, ó, é o gama que está lá dentro. Não é isso? Então, o meu trabalho de 1 até 2 é igual a mc², que multiplica gama menos 1. Olha que bonito. Chegamos numa expressão para o trabalho. E a gente sabe, galera, que pelo teorema trabalho-energia cinética, o trabalho é igual à variação da energia cinética. Mas como a gente escolheu a velocidade inicial ser zero, então a energia cinética inicial também é zero. Se a energia cinética inicial é zero, esse resultado, então, diz respeito à energia cinética final. Então, olha que bonito. A energia cinética de uma partícula em movimento relativístico é dado por mc², gama menos 1. Show, né? Aí você fala assim, pô, professor, peraí, velho. O momento ser gama mv até vai, porque o limite me dá P igual a mv, é o limite clássico. A força ser gama ao cubo ma até vai, porque apesar desse cubo aí, mas de qualquer maneira, quando a velocidade vai para muito baixinha, o gama vai para 1. Então a gente volta a ter massa vezes aceleração. Mas, porra, o que isso aí tem a ver com a energia cinética clássica, onde a energia cinética clássica é simplesmente mv² sobre 2. Se eu jogar o gama igual a 1, esse troço fica zero, porque fica 1 menos 1. Bom, este pensamento ele é muito válido. Só que a gente precisa estudar, então, o limite clássico. Aqui o limite clássico ele não é tão óbvio, tá? O limite clássico a gente vai estudar assim, ó. Para uma velocidade muito menor do que c, a gente precisa expandir o gama, tá, galera? Agora precisa expandir o gama, senão a gente mata a função. Para expandir o gama, eu vou usar essa expressão aqui, ó. Podemos usar a expansão que é uma expansão binomial. Vou botar ela aqui de outra cor, só como um parênteses, tá? Vou botar aqui de azul clarinho. Isso aqui é tabelado, tá, galera? Se você pegar 1 mais x e elevar a n, isso aqui expandindo em série de Taylor, isso aqui vai dar 1 mais mx mais n que multiplica n menos 1 x ao quadrado sobre... Opa, só por aqui. Sobre 2 fatorial. Vou pegar só mais o último termo. Mais... vai dar n que multiplica n mais 1, que multiplica n menos 2, x ao cubo, sobre 3 fatorial, e assim por diante. Então, mais os outros termos. Tudo bem? Tá, agora vamos fazer uma analogia com o nosso problema. Eu quero expandir o gama.
O gama, galera, é 1. Deixa eu botar aqui, ó. Pra gente não se perder. Então, para o nosso caso, o gama, ele é igual a... Deixa eu baixar aqui um pouco esse zoom. Lembrando, 1 menos v quadrado sobre c quadrado, tudo elevado a menos meio. Certo? Então, compara com a equação azulzinha aqui, ó. O 1 tá lá, o 1 tá lá. Aí, ao invés de mais x, apareceu menos v quadrado sobre c quadrado, e o expoente n, ele é menos meio. Então, a gente pode fazer uma analogia e escrever o gama assim, ó. Gama é igual a 1, começa com 1, mais mx, então fica mais n é menos meio, o x é menos v quadrado sobre 2, mais, aí o segundo termo é n que multiplica n menos 1. Galera, n é menos meio, né? N menos 1 é menos 3 meios, porque fica menos meio menos 1. Tá? E tem um 2 fatorial lá embaixo. Então, o 2 fatorial eu já vou jogar aqui para frente, ó. 1 sobre 2 fatorial, que é 2, né? Que multiplica n, que é menos meio, é o expoente, n menos 1, que é menos 3 meios, ok? Multiplicado por x ao quadrado. O x ao quadrado, galera, vai gerar x à quarta sobre c à quarta, porque o x era o v quadrado sobre c quadrado, né? Mais os outros termos. Eu vou ficar com esses aqui. Vamos ver o que está acontecendo? O gama, então, é igual a 1 menos com menos deu mais. Então, aqui ficou v ao quadrado sobre c2. Beleza? Aqui, menos com menos vai dar mais de novo. Então, mais 3. Olha o 2. 2 vezes 2 vezes 2. Isso dá 8. Ficou v à quarta sobre c4. E aí vocês estão vendo que o próximo termo, cara, vai dar v à sexta sobre c6. Então, se eu estou escolhendo velocidades muito pequenininhas comparadas à da luz, os últimos termos, eles são desprezíveis, né? Porque eu estou pegando sempre expoentes cada vez maiores da fração v sobre c. Isso vai ficar cada vez mais próximo de zero, cada vez mais desprezível. Então, esses últimos termos aqui, a gente não leva em consideração na nossa expansão. Bom, agora, bora voltar para o K. Então, logo, o K, que é a energia cinética, olha aí. Olha para o K vermelhinho aqui, galera. Ele era mc quadrado, então vou repetir aqui, ó. mc quadrado, que multiplica gama menos 1. No lugar do gama, eu vou entrar com 1, a expansão dele. 1 mais v quadrado sobre c quadrado. E esse termo aqui, ó, eu já vou começar a jogar ele fora. 3 oitavos de v à quarta sobre c à quarta. Mais os outros termos, que não me importam, menos 1. Então, Ô, Hara, diga. o que aconteceu ali com aquele 1 meio ali na hora que você fez a expansão do termo menos v ao quadrado, v ao quadrado? Esse aqui, ó. É? Ah, não, já foi ali, já foi ali. Eu vi ali. Eu coloquei agora. Ah, tá.
Eu tinha esquecido. Caraca, eu pensei que eu tava viajando. Você tá certinho, você tá certinho. Faltou um 2 ali. Tudo bem? Até aí? Aí, olha só, galera. Esse 1 com esse menos 1 vai morrer. E eu vou jogar fora, simplesmente jogar fora, esse termo aqui, ó, porque ele é muito pequenininho comparado com os outros. Vou jogar fora. Porque eu quero realmente coisas muito próximas de zero, ou seja, velocidades muito baixas comparadas à velocidade da luz. Então eu vou salvar só o primeiro termo que tem um v quadrado. E aí, velho, olha o que vai acontecer. Já vou até botar de vermelhinho aqui, porque vai ficar lá dentro só isso aqui, ó. V2 sobre 2c quadrado. Galera, c quadrado com c quadrado morreu. E olha que magia. M v quadrado sobre 2. Chique demais, né? Então a gente conseguiu a expressão da energia cinética clássica. Certo? E a gente sabe que a energia cinética clássica ela está certa. Para os nossos limites, para o nosso cotidiano, isso aí é energia cinética mesmo. E o problema é que ela não resolve, ela não funciona para outra fronteira, que é velocidades muito grandes. Mas, para outras fronteiras, a gente usa outra teoria, teoria da relatividade. Mas essas duas teorias, a teoria clássica e a teoria da relatividade, elas se conectam quando você toma o limite de velocidades muito baixas comparadas à da luz. Bonito, né, galera? Então, vocês estão vendo que é uma teoria coerente, é uma teoria que faz a conexão com a teoria clássica, e ela explica todos os fenômenos que envolvem corpos que viajam a velocidades muito grandes. E ela nos dá algumas coisinhas, porque olha só que legal agora, ó. Deixa eu só relembrar qual foi a cor que eu fiz aqui. Foi azul escuro. 3, 4. Olha a interpretação que a gente vai tirar agora, que legal. 4, energia total e energia de repouso, a famosa energia de repouso. Eu acho que essa equação é uma das equações mais famosas da física, né? Bom, o que são esses caras? Olha para a energia cinética, galera. K era igual a um gama, era mc quadrado, né? Gama menos 1. Beleza. Faz a distributiva aí. Fica K é igual a gama mc2 menos mc2. Beleza. Se eu isolar o gama mc quadrado, fica assim, ó. Gama mc quadrado é igual a K mais mc quadrado. Para interpretar um pouquinho o que esse cara está falando. Eu tenho do lado esquerdo, tudo isso aí tem que ser energia, né, galera? Tudo isso aí tem que ser energia, porque eu estou somando energias. Então, o resultado também tem que ser uma energia. Então, ao lado esquerdo, eu tenho uma energia. Do lado direito, eu tenho duas energias sendo somadas. A do meio, eu já sei quem é. É energia cinética. Só que, isso aqui é uma partícula livre, que está se movimentando no espaço, com uma velocidade v. Né? Então, não tem energia potencial associada aí. A gente não está construindo com um potencial, e sim uma partícula livre. Só que aí, cara, eu estou somando energia cinética com
uma outra coisa. E do lado direito, eu tenho o resultado dessa soma, certo? Então, o lado esquerdo aí, provavelmente, é uma energia total da minha partícula. Só que a energia total da minha partícula tem uma parte cinética e uma parte que eu não sei o que é. Ora, e essa parte que eu não sei o que é constante. Essa parte mc quadrado, galera, é uma parte que só depende da massa e da velocidade da luz. Então, a única saída que a gente pode ter para essa energia mc quadrado é uma energia que a partícula tem pelo simples fato dela existir. Por quê? Porque só depende da massa dela. Sacou? Então, esta parcela de energia aqui, ó, ela é chamada de energia de repouso. Energia de repouso. Ou seja, se essa sua partícula estiver parada em relação ao referencial, ela não tem energia cinética. Não tem energia cinética. Mas ela tem energia associada à massa dela. Então, o fato dela existir faz com que ela tenha uma energia associada àquela matéria dela. Tá bom? Depois isso fica claro em alguns experimentos. Eu vou comentar com vocês depois. Isso aqui, ó, é a energia cinética. E esse carinha aqui, então, vai ser a nossa energia total. Bonito, né? Muito bonito. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que a energia total da partícula, vou chamar de ET, é dado por gama mc quadrado, e a energia de repouso, que eu vou chamar de E0, é dado por mc ao quadrado. Certo, galera? Algumas situações físicas vistas em laboratório não tinha explicação até então. Com isso aqui passou a ter explicação, que é exatamente o fato de você, por exemplo, pegar, sei lá, se eu não me engano, a massa dos... Você pega um próton, por exemplo, né? O próton, ele tem 3 quarks lá dentro. 3 quarks. 2 up e 1 down. É isso? É isso. Só que cada quark desse tem uma massa. Se você somar a massa dos 3 quarks, M1 mais M2 mais M3, isso não dá a massa do próton. Dá uma massa menor que a massa do próton. E aí a galera fala, pô, então tem alguma massa aí que nós não estamos medindo. E essa massa, galera, está associada à energia aqui, ó, de ligação desses caras. Então existe uma massa existe uma massa escondida aí dentro que a gente chama de massa de energia, beleza? Isso é justificado e bate certinho com a conta mc quadrado sobre 2. Legal, né? Bom, vamos fazer uma relação entre as nossas grandezas agora, ó. Energia, vou botar assim, relação. E aí eu tô acabando, tá? Relação entre energia e momento. Energia e momento.
Vou repetir a equação dos dois bichinhos aqui. A energia total é gama mc2, não era isso? E o momento P, ele é gama mv. Eu vou relacionar esses dois de alguma maneira. Mas antes eu vou fazer um truque aqui, ó. Eu vou pegar essa energia e vou elevar ao quadrado, e a gente fica com E quadrado, gama quadrado, M2, C4. Beleza? Vou fazer a mesma coisa com o P. Só que, além disso, eu ainda vou multiplicar o P por C quadrado e vou elevar ao quadrado também. Então, fica C2P2 igual a C2, multipliquei por C2 e elevei ao quadrado. Ó. Gama quadrado, M2, P2. Tá bom? Eu vou chamar essa aqui de 1, e vou chamar essa aqui de 2. O que eu vou fazer, galera? Eu vou subtrair. Então, subtraindo a equação 2 da equação 1, vai ficar assim, ó. Então, se eu subtrair 2 de 1, vai ficar E quadrado menos, vamos lá, E quadrado menos C2P2 e aí o lado direito fica gama 2 M2C4 menos C2 gama 2 M2 V2. C2 gama 2 M2 V2. Pronto. Muito bem. Então, o lado esquerdo aqui vou manter E ao quadrado menos C2P2. E o lado direito, galera, eu vou botar em... eu vou fatorar o termo comum aqui, eu vou fatorar o gama ao quadrado, beleza? Vou fatorar o M2 e vou colocar também para fora o C4. Olha o que vai acontecer. Isso vai dar 1, né, que é o primeiro termo. Mais estranho isso aqui. 1 menos, aí ficou um V quadrado. Só que não tinha C4 aí, né? Tinha um C quadrado. Então, para dar certo, eu tenho que colocar um C quadrado aqui para voltar ao que era antes. Todo mundo concorda? Só que aí, olha que legal. Lembra que o gama é 1 sobre a raiz quadrada desse 1 menos V quadrado sobre C quadrado? Então, isso quer dizer que eu posso cancelar esse gama quadrado com tudo isso aqui, ó. De maneira que a energia ao quadrado menos C2 P2, ela fique dada por M2C4. Olha que legal. E eu chego na expressão final. A relação entre energia e momento é dada por essa equação aqui, ó. M2, vou colocar assim na ordem. M2C4 mais C2. P2. Tá? Aí vocês estão vendo que, de novo, a energia está associada a uma parte do repouso
e uma parte com movimento, que é o P, né, que carrega o movimento. E com essa equação, galera, vocês conseguem enxergar mais longe. Como assim mais longe? Porque olha só, imaginem que vocês têm, por exemplo, uma partícula sem massa. Aí você fala, professor, partícula sem massa? Que desgraça é essa? O fóton. O fóton, ele é considerado uma partícula sem massa. Não é bem uma partícula, né? É mais um pacote de energia, mas você pode pensar assim. Então, se a massa é zero, olhando para a equação de cima, o E quadrado ele vai ser igual a somente o lado de lá, ó, C2, P2. Velho, aí se tu tirar como é que fala? A raiz, você vai encontrar que a energia é CP. Olha que legal. Então, você está encontrando a energia de uma partícula sem massa. E mais ainda, você está calculando, galera, o momento linear de uma coisa sem massa. Até então, não tinha física que pudesse calcular isso. Porque lembrem que o momento linear é massa vezes velocidade. E eu estou dizendo aqui para você que, de acordo com as equações da relatividade, uma partícula sem massa, por exemplo, o fóton, a luz, também carrega momento linear. E eu consigo calcular o momento linear usando essa equação rosinha aí que eu botei para vocês. O outro ponto é o seguinte, esse vocês já sabem, né? Se eu pegar uma partícula em repouso, ou seja, momento linear igual a zero, como é que fica a minha equação? Fica E quadrado é igual a M2C4. E aí você consegue enxergar que a energia é MC quadrado quando você tirar a raiz. Então, esse cara aqui, ó, ele está associado à energia de coisas sem massa, por exemplo, a energia do fóton, e esse outro carinha aqui, ele está associado à energia de repouso das partículas. Pronto. Beautiful, galera. Então, assim, já sabia-se, né, que a radiação eletromagnética, ela carrega momento. O que é isso? Ela, quando bate nas coisas, ela transmite, ela transfere momento linear. Né? Isso quer dizer que ela empurra coisas. Só que, cara, para física clássica, a gente conseguia calcular lá, vocês vão ver isso na teoria eletromagnética, uma coisa chamada vetor de Poynting, em que representa a energia carregada por essa onda eletromagnética. Só que momento linear ainda não tinha uma equação para o momento linear. Né? E aí, com a relatividade, como a relatividade lida com coisas que viajam próximas à velocidade da luz, então ela naturalmente também lida com coisas que viajam na velocidade da luz. E quem viaja na velocidade da luz é a própria luz, que depois, né, criou-se a teoria dos fótons. Então, os fótons são partículas sem massa que viajam à velocidade da luz. E a teoria da relatividade, ela casa e consegue descrever a energia do fóton em função do momento linear. Então, você consegue calcular o momento linear de um fóton, mesmo sem ele ter massa. Por isso que a gente chama isso aqui de momento relativístico. Beautiful, senhores e senhorita. Professor, Diga.
Assim, fazendo uma pergunta mais, eu não sei, tipo, um pouco mais, eu não sei explicar a pergunta, mas enfim, por que as pessoas consideram tão importante essa equação do mc quadrado, sendo que, tipo, assim, depois de tudo isso que você fez, ao meu ver, a fórmula da energia do fóton parece um pouco mais importante. O lance é o seguinte, é porque essa equação, mc quadrado sobre 2, ela tá escrevendo e está conectando duas coisas só. Está conectando a energia com a massa. Então, a priori, massa e energia estão conectados de alguma maneira. Eu não posso dizer que ela é só a mesma coisa, mas eu posso dizer que eles estão conectados. Então, eu posso transformar massa em energia e vice-versa, sacou? Então, por exemplo, a bomba atômica, ela é uma aplicação disso, né? Porque dentro do núcleo ali dos átomos, de um átomo instável, por exemplo, urânio, ele tem uma massa. Mas quando ele quebra, ele libera muito mais energia do que ele tinha de massa. Então, por quê? Porque tem energia ali dentro, né, que você não estava somando porque você não estava vendo em termos de massa, sacou? E isso libera muita energia, porque você está transformando massa em energia. Outra explicação, outra consequência disso é a questão do vácuo quântico. Porque, por exemplo, se você pega o vácuo, ele não tem matéria, né? Só que você consegue ver flutuações. Então, do nada, aparece. Isso você vê, galera, em acelerador de partículas, tá? Isso é visto dentro daquelas câmaras de bolhas que eles fazem lá. Do nada aparece uma partícula que corre para cá, por exemplo, dentro de um campo magnético. Então, assim, e outra partícula que corre para cá. E elas se encontram aqui e daqui a pouco elas se aniquilam de novo. Então, olha só, da energia de uma radiação, isso aqui é uma radiação eletromagnética, por exemplo, um raio gama, vamos supor. Essa radiação eletromagnética, ela, em algum momento, virou matéria. E aí a massa dessas duas partículas que surgiram aqui, ó, por exemplo, uma pode ser associada ao elétron e a outra pode ser associada à antipartícula do elétron. Né? Porque você tem a conservação da carga. Porque antes não tinha carga, porque é radiação. Aí depois você tem duas cargas, só que as duas juntas dão carga neutra, né? E aí a massa dos dois elétrons corresponde exatamente à energia desse cara. Então eu posso falar que a energia dessa radiação corresponde a 2 vezes a massa do elétron vezes c ao quadrado, porque eu criei 2 elétrons. E essa é a energia da radiação antes. Entendeu? Então, existe aí uma relação muito forte entre massa e energia. Por isso que essa equação ficou muito famosa, porque ela conseguiu pegar dois fenômenos aparentemente completamente distintos, que é o fenômeno da massa, que é uma coisa que você pega, você apalpa, você mede de maneira concreta, e o fenômeno da energia. A energia como um fenômeno, ela é bem definida, né? Apesar de muitas pessoas você ver no YouTube falar, energia, ninguém sabe o que é energia, não sei o quê. Não, a gente sabe o que é energia, a gente calcula. E a gente, inclusive, a gente desenvolveu aqui uma teoria e calculou a energia. Se você não soubesse o que é energia, você não pagava a conta de luz, pô. Você paga uma energia elétrica, ela vem bem estabelecida o quanto que você consumiu de energia elétrica. Né? É uma coisa que existe. Então, ninguém sabe o que é energia e tal. Você conversa fiado. Mas é uma coisa que você não apalpa, né? Você não vê. Você apenas faz transformações de uma forma de energia em outra. Então, você vê a luz, você vê sua geladeira funcionando, tal. Tudo isso são formas de energia. E aí, então,
essa equação, ela trouxe uma conexão entre as duas coisas, a massa e a energia. Então, teoricamente, eu poderia transformar um pedaço de 1 quilo de uma pedra em energia. E se você fizer a conta, cara, olha só, uma conta rápida aqui. Se você calcular a energia de 1 quilo de pedra, que você poderia converter, daria 1 quilo, né, que é a massa, vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, essa energia, ela seria uma coisa do tipo 9 vezes 10 a 16 joules. É muita energia, cara. É muita energia. É por isso que essa equação ficou tão famosa. Porque se a gente conseguir uma maneira de transformar matéria em energia de um modo prático, de um modo rápido, a gente tem energia infinita, praticamente. Né? É claro que nós não temos tecnologia para isso, mas o processo de energia já está muito adiantado. Por exemplo, vocês estão vendo que a Alemanha e a China anunciaram aí que eles ligaram o primeiro reator de fusão nuclear. Porque os reatores nucleares que nós temos, por exemplo, nós temos lá em Angra dos Reis, no Brasil, nós temos um reator nuclear que produz energia, né? Só que todos os reatores nucleares do mundo funcionam através de fissão. Tu quebra o núcleo e isso libera uma grande quantidade de energia, né, ali associada. A fusão não. A fusão é o processo que acontece no Sol, por exemplo. Ele funde hidrogênio com hidrogênio e essa fusão libera uma grande quantidade de energia. Só que essa fusão, cara, é tanta energia que é gerada que a gente ainda não tinha como controlar essa fusão. É como se você tivesse um pequeno sol aqui dentro. E eles estão conseguindo, pelo menos eles ligaram agora, e estão fazendo testes em conseguir controlar esse pequeno sol. Se isso for para frente, e isso vai para frente, porque o ser humano tem que ir para frente, é criar, galera, um processo de produção de energia que, para os nossos padrões atuais, a gente pode considerar como energia infinita. A gente resolve o problema de energia no mundo. Não temos mais problema de energia no mundo, se é óbvio esse projeto for usado para a sociedade, né? Porque você também pode usar esse projeto para fins bélicos. Aí você acaba com o planeta de uma vez. Né? Mas se a gente conseguir passar desse ponto de transmutação aí, esse ponto esse limite aí, deve ter um nome filosófico para isso, o limite entre a aniquilação e a não aniquilação, a gente resolve realmente o problema de energia do mundo, e tudo baseado nessa equação, mc², sacou? Então ela é muito importante. É porque eu não dei a devida importância ela no meu discurso, mas ela é muito importante, por conta dessa questão de matéria e energia aí. Certo, galera? Provavelmente, quando nós tivermos os nossos primeiros reatores nucleares de fusão funcionando, eles vão ser muito utilizados, por exemplo, na engenharia espacial, né? Porque é onde vai demandar muita energia, assim, que nós não temos ainda, que é fazer viagens espaciais. Eu vejo assim, pelo menos. Mas, cara, o resto, esquece petróleo, hidrelétrica, cara, o meio ambiente vai ficar muito feliz com essa história de fusão nuclear. Certo, Antoine? Respondi a tua pergunta? Eu, na verdade, então, foi meu discurso que estava errado. Não, respondeu muito bem, na verdade. E a outra equação, que era da massa igual a zero, ela tá relacionada com o efeito Compton? Nós vamos, quando a gente for usar o efeito Compton, você vai ver que foi um dos experimentos que conseguiu comprovar que o fóton existe, e ele tem momento linear, que é exatamente isso, os caras pegam lá um elétron livre, e jogam um fóton em cima dele. Tum! E aí, para você conseguir uma equação que descreva os resultados do laboratório lá experimentais, você precisa usar essa equação do momento linear do fóton, porque você faz uma conservação do momento, e isso gera uma colisão entre os dois, e aí você tem a energia do elétron dada por uma coisa, e a energia do fóton
dado por aquela HF. Eu não falei para vocês ainda, mas quando a gente for falar de física quântica, a gente vai ver que a energia do fóton depende da frequência. Então, depois que o fóton colide com o elétron, ele transfere momento para o elétron, tanto que o elétron ele vai adquirir velocidade, mas para isso ele perde um pouco de energia. Isso quer dizer que a frequência da onda que vai, né? A frequência da onda depois da colisão é diferente da frequência da onda que veio. Isso tudo é matematicamente bem construído. Eu vou construir essa estrutura com vocês lá em janeiro, quando a gente começar a falar um pouquinho de física quântica. Aí sim, aí a gente usa essa equação do momento, que é P é igual a energia sobre C do fóton. É ela mesma que a gente usa. Caraca, em moderno é bom, hein, professor? Tá doido. Essa disciplina é legal demais, cara. E eu Tá. acho um crime isso aqui não ser visto no ensino médio. Já passou da hora, sabe, da gente incorporar essas coisas no ensino médio. Porque é a física do século XX. Lá no ensino médio, a galera só estuda física feita no século XVII, século XVIII, cara. É muito ultrapassado. O nosso século XXI, ele precisa que a física básica englobe isso. Só que gera um outro problema. O ensino médio hoje está tão defasado que nós temos uma grande quantidade de alunos no ensino médio que não sabem resolver equações de primeiro grau, equações de segundo grau, porque existe uma moda e uma tendência de que você não precisa saber isso para a sua vida. É um crime que estão cometendo com a educação. Eu já briguei muito, vocês vão se tornar professores, vocês vão brigar também muito, e quem sabe um dia nós tenhamos uma sociedade científica letrada, né? Que comece no ensino médio. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. E aí as pessoas não têm que ficar parando para discutir se a Terra é plana ou não. Muito bem. Mais alguma dúvida, cara? Tá tranquilo? Não, só isso mesmo. Então, vou parar a gravação aqui. Tudo bem, Lagossi? Tudo bem, Emily? Alguma dúvida? Tudo certo, professor. Tudo bem. Tu deve estar meio... Beleza. Tu deve estar meio perdido, né, Lagossi? Porque tu não viu as últimas, mas... Não, sim, eu achei tranquilo até de entender a aula. Beleza. Depois tu assiste as outras lá e tu me fala, se tu tiver alguma dúvida, tá bom? Vou ver, esse final de semana eu boto tudo em dia de clássica e... De clássica, ó, de moderna e eletro. Fechou. Fechou. Eu vou parar a gravação aqui, galera. Calma aí.